Pois é, e a gente começa o programa de hoje com dicas importantes, gente, para você que vai viajar neste final de ano e vai ter que ficar muito tempo dirigindo, por exemplo, sentado no seu carro, no seu automóvel, ou até mesmo no ônibus ou no avião. É isso mesmo, ficar na mesma posição por longos períodos faz mal ao nosso corpo, pode ocasionar dores e até mesmo lesões mais graves. A boa notícia é que a gente pode prevenir tudo isso através da automassagem. Olha que legal, hein? Vamos aprender juntos? Claro. Quem já está aqui com a gente para ensinar alguns exercícios é a fisioterapeuta doutora Fabiola Santos. Doutora, seja muito bem-vinda. Prazer em Seja recebê-la, bem-vinda, viu? Vamos lá. Final de ano, pessoal. Automassagem, né? Tá doido para viajar, né? Ah, doido. Aí pega a estrada, chega principalmente na parte do pedágio, fica ali horas parado, Verdade. né? E aí já começa aquela dorzinha e tudo mais. Então a gente quer saber, né, o que é a automassagem e quais os benefícios dessa técnica, já que a gente pode aplicar ela no carro, no ônibus, no avião, em todo lugar. Qualquer lugar. Então vamos lá. A automassagem nada mais é do que a gente propiciar a massagem em nós mesmos ou algum tipo de exercício. Os benefícios: circulação, oxigenação, movimento, que é o que traz às vezes síndrome do imobilismo, quando a gente fica muito tempo sem se movimentar, e algumas doenças circulatórias, respiratórias, dores articulares. Então, esse é o grande benefício. A gente consegue resolver o problema, né, tendo atenção. O ideal é que a gente faça a cada 30, 40 minutos, se estiver no carro, porque é viável. Se estiver no ônibus ou no avião, a gente precisa caminhar também. Então, a cada 1 hora, pelo menos. Aí você fala, não consigo caminhar no ônibus, né? É movimento, é perigoso. Então, o que a gente vai fazer? Cada parada que tiver, desce e faz uma caminhada. E aí tem exercícios que a gente pode fazer no local, né? Então, se mover, né? Então, você tá lá, o espaço é pequeno, a gente sabe. A maioria das pessoas que viajam em condições mais econômicas. Então, você tá lá, sempre uma roupa confortável, então, sapatinho baixo, roupa confortável. A gente vai mexer os pés. Então, a primeira coisa é fazer um movimento de baixo para cima, tá? Isso daí vai trazer retorno venoso. Depois a gente faz o quê? Como se fosse um para-brisa, de um lado para o outro. Ah, esse eu gostei. Deixa eu ver se eu Bem sei legal. fazer. A gente faz como se Mas fosse assim? um para-brisa. Isso, para dar movimento. Então, para baixo para cima, para-brisa, círculos agora, Fábio. Faz círculo. Como é que é? Fabinho. Círculos. Mas meu pé é muito grande, eu vou bater na Eu não mesinha. consigo fazer, que eu tô de salto. Tá de salto, aí não dá. Aí pode tirar, né? Lá no avião, tu não faz, se eu tirar, eu não coloco mais. Para isso que tem meia elástica. Por quê? Porque a gente vai, o seu pé vai ter um edema. Então, você precisa estar tendo movimento para diminuir esse edema. Então, quando a gente fica muito tempo no carro, incha, né? Então, porque não tem movimento. Então, a gente precisa dar movimento. Então, o pessoal da cardiologia, dessa área toda circulatória, fala que nosso segundo coração está onde? Na panturrilha, na batata da perna. Então, a gente precisa ajudar a bombear esse sangue para a parte superior. Aí, está sentado, tem dor nas costas, a gente pode girar. Esse é um movimento que todo mundo pode fazer também. Isso a gente pode fazer dentro do automóvel? Automóvel, do ônibus, do trem, do avião. Agora só não pode fazer dirigindo, Só né? dirigindo não, Tá porque daí é dirigindo, perigoso. faz assim, É, não né? é problema. Aí não pode. Quem conseguir dobrar a perna, que seria o ideal, às vezes não tem espaço, mas se tiver espaço, a gente pode fazer como se fosse bombeamento, sempre de baixo para cima, na direção do coração. O importante é não parar no meio do joelho. Porque se você não está com uma meia, se você não sabe fazer e você para aqui, isso pode trazer um problema circulatório. Então, a gente tem que vir sempre até a virilha. Então, você pode fazer essa massagem. Então, você está lá no avião, no carro, no ônibus, você dobra e vai. Ou até abaixar. Se você não consegue dobrar, você vem, ó, de baixo para cima bombeando. Não tem problema algum. Isso vai trazer circulação, isso vai te ajudar e sempre trazer para a região da virilha, né? E aí uma coisa que acontece muito também em avião, que as pessoas falam, dor de ouvido. Às vezes dá dor de dente por causa da pressurização. Então, massagear o rosto. Se a gente faz uma massagem, isso vai dar um alívio, né? Porque Aqui perto da orelha, é? quando a gente abrir e fechar a boca, tem articulação. A articulação temporomandibular. Aí aqui a gente tem um buraquinho. A gente coloca a mão suave e faz movimentos circulares na região para soltar. Tem gente que masca chiclete. Né? Então, se você fizer movimento, respirar, inspirar e devagar mover, você vai ter esse mesmo efeito. E você pode engolir a saliva. É gostoso, relaxa. Dá sono. Dá sono? Dá. Hein, Fabinho? Fez 2 minutos e já tá com sono, Fabinho. Eu vou deitar no sofá aqui, a Dani Vai continua o dormir. programa.
Só não pode roncar, hein? Que aí Olha atrapalha só. o pessoal ouvir o que está acontecendo aqui, tá bom? Não é gostoso? Não dá soninho? É bom, né? Porque relaxa. Teve uma reportagem há um tempo atrás falando de um voo de 20 horas, não sei se vocês chegaram a ler sobre isso, ver. Então era um voo sem conexão de Nova York para Sydney. E aí eles estavam tentando atender todas as necessidades. Então, uma boa alimentação para as pessoas terem sono só na hora que precisava ter por causa do fuso horário, ginástica dentro do avião, alongamento, dança. Isso tudo vai propiciando o quê? Movimento. E a gente pode fazer isso sozinho, né? Você não precisa de muito espaço. A questão é você lembrar que tem que fazer. De tempo em tempo tá dando movimento. Agora, quais são as consequências para o nosso corpo quando a gente fica muito tempo parado? Porque a gente está falando de massagem, aí o pessoal fala assim, mas eu viajo 6 horas numa boa, né? 8 horas numa boa. O que acontece se a gente fica muito tempo parado? Diminui a circulação, então isso já é um problema. Pode vir a ter algumas doenças se você já tiver alguma coisa genética que te faça ter um problema. Então, muito se fala na trombose, né? Então, tem que ter um pouco de cuidado. Se você já tem uma predisposição, você tem um risco. Você fica com dor articular, porque você fica sempre no mesmo lugar. Então, a gente está sentado, quadril, coluna, ele fica com um peso parado, um peso morto ali. Então, você precisa dar movimento. Você pode, nessa situação também, ter problemas respiratórios, porque você acaba respirando muito pouco, curto, e dependendo de onde você estiver, do ambiente que você estiver, isso também dá problema, porque ar-condicionado, se for avião, pressurização, ônibus, carro, a gente sempre liga. E isso faz o quê? Uma diminuição da umidificação, da injeção do ar que a gente está respirando. E não se costuma beber muita água, o que prejudica mais ainda. A água vai ajudar nessa circulação, então a gente precisa ingerir água. Então a gente vai ter problema articular, vai diminuir a nossa circulação, então a gente vai ficar inchado, vai ter dor, não vai ter disposição. Então você chega da viagem parecendo que passou um carro por cima, exausto, né? E nessa viagem aí que eles fizeram esse estudo de 20 horas, as pessoas relatavam que mesmo sem conexão chegavam em melhor condição para uma reunião, para um trabalho, para uma festa, do que se tivesse a conexão, por causa dos exercícios durante a viagem. Legal. Então, isso é bem legal. E no caso, por exemplo, de quem vai dirigir muito tempo, tem alguma técnica que pode ser feito Porque antes? normalmente fica tenso, né, Fica com o ombro. tenso, parado muito na mesma posição, né, Dani? E você pressionando, às vezes, um pé só. Sim. O que acontece? A gente precisa ter as pausas, porque quando você está dirigindo, você não consegue se mexer, não dá para alongar. Por mais que você alongue antes, mova os ombros, a cabeça, quando você está dirigindo, você está com a atenção ali. Então, você não consegue dar muito movimento. O que você consegue fazer, sim, é respirar, né? De uma forma consciente. Então, tentar respirar profundo para que a musculatura interna mexa os ossos. Então, vai mexer sua coluna lombar, suas costelas, os músculos. Isso vai estar relaxando a sua coluna. Quando for possível, fazer as pausas. Então, por exemplo, você tem lá 200 quilômetros de viagem, você vai demorar 2 horas, um exemplo. Você precisa parar a cada 1 hora ou a cada meia hora. Você precisa perceber, ter a consciência da hora que teu corpo está pedindo para você parar. Que é isso que às vezes as pessoas não têm. Não, a hora que eu chegar em tal lugar, né, eu vou parar. Então você precisa sentir, seu corpo está pedindo, está cansado, está ficando com tensão, ainda mais essas chuvas, né, que tem de final de tarde, você está na estrada. A gente teve um feriado que choveu bastante. Para, respeite seu corpo, dá uma alongada, respira, porque essa tensão também vai embaralhar a visão. Entendi. Então você vai ficar também com o seu reflexo diminuído. Então é importante essa pausa. Parece que é só muscular, não, mas isso vai afetando outras coisas. Então, acaba se tornando perigoso se você não relaxa. Olha só, e a gente nem imaginava isso, né? Vê só. Uma coisa leva a outra, né? E a gente vai aprender mais dicas aqui com a doutora Fabíola, rapidinho, já depois de um recadinho que eu tenho para dar, muito importante para você aí de casa. Fabinho já vai anotando aí as dicas, Pode tá? deixar. Vai tirando as dúvidas. E a gente continua aprendendo as dicas de automassagem com a fisioterapeuta, a doutora Fabíola Santos. Fabinho, pegou mais algumas dicas aí pra gente? Sabe que eu quero falar uma coisa interessante que... primeiro, deixa eu colocar o telefone aqui. Tiago, põe pra gente aqui, ó. 11 95033 6870. Claro, nós estamos ao vivo, são 8 horas e 47 minutos e você pode e deve participar do nosso programa através desse WhatsApp exclusivo. Ó, tá aqui no vídeo. 11 95033 6870. Pode fazer sua participação e sua pergunta. Mas tem uma pergunta que eu queria fazer, que é o seguinte, doutora. Sabe aquelas bolinhas, aquelas bolinhas que normalmente os motoristas colocam no banco atrás? É uma espécie de sei lá,
um produto de massagem, enfim, elas ajudam ou atrapalham para aquela pessoa que está dirigindo durante muito tempo? Então, isso vai depender de cada um, tá? Porque elas são rígidas. Então, você tem que pensar que tem a gravidade e o peso do seu corpo ali, como se fosse um doinho o tempo todo. Então, isso pode trazer lesão muscular, Olha aí. porque é muito peso. De vez em quando, tudo bem, mas o tempo todo, isso pode machucar. Então, é legal a pessoa usar um tempo, tirar, para poder ver como ela se sente, para ver se aquilo é o ideal para ela. Eu estava com um paciente essa semana que ele viaja direto 500 quilômetros por semana. E aí, a gente estava numa briga porque ele tinha uma almofadinha também. Falei, o senhor já experimentou tirar essa almofadinha? Não, porque eu tenho há muitos anos, eu viajo sempre com ela. Falei, mas o senhor está com dor. Será que não é almofadinha? Bom, depois de um certo tempo, ele tirou a almofadinha. E ele chegou à conclusão que ele fica muito bem sem a almofada. Durante um período deve ter sido muito bom. Só que daí foi sofrendo deformidade. No caso, aquilo é de madeira, se eu não me engano, verdade, né? Então aquilo é muito rígido, acaba machucando a musculatura. Além do que, o músculo acaba sendo deformado por um tempo, né? Então, realmente, eu acho que a gente tem que avaliar caso a caso, ver se a pessoa se sente bem, se experimentar um pouco com, um pouco sem. Não muito tempo, porque tudo que é por tempo prolongado pode também ser prejudicial, e avaliar. Agora, quando a gente está dirigindo, a gente fica tenso, né? Segura ali o braço, acaba doendo um pouco o cotovelo, acaba doendo um pouco o pulso, né? Não é só o ombro que dói, dói tudo aqui, as juntas aqui doem bastante. O que a gente pode fazer para aliviar essa tensão, né? Toda? Primeiro, a gente tem que pensar que se a gente apertar mais ou menos a direção, não vai mudar nada. Então, essa é a primeira coisa. Se você apertar mais ou menos, não vai mais rápido nem mais devagar. Você que vai ficar mais tenso. E essa tensão pode vir para sua perna. E sim, mudar o seu reflexo, acelerar mais ou brecar. Então, assim, essa parte de cima é a gente tentar lembrar que ela não vai mudar. Então, que a gente pode ficar com as mãos relaxadas, com os braços relaxados. Eu brinco para aproximar as asinhas de anjo, que são as nossas escápulas, né? Porque daí você consegue ficar numa postura, não é colocar o peito para frente, é só aproximar e manter o braço relaxado. Eu sei que quando tem trânsito, né, a gente fica tenso, mas tentar lembrar que isso não vai mudar, né? Se você, quanto mais tenso você ficar, isso vai refletir em outras coisas. Então, o legal é você tentar lembrar que, ó, não adianta ficar tensionando aí, né? Porque você vai apertar, você pode suar e não vai mudar nada. Isso só vai repercutir de uma forma ruim. Então, sempre que tiver as pausas, percebeu que tem toda essa tensão, chacoalha braço, gira, alonga, que isso vai trazer movimento e vai relaxar a musculatura. E aí, quando chegar no local de destino, um banho morno, né, para relaxar a musculatura mesmo. Mas o importante é sempre fazer pausas, né, doutora? Sempre fazer Porque o pessoal, pausas. às vezes, quer aproveitar e chegar mais rápido. Não. Mas é perigoso. Menos é mais. Esse negócio de querer ficar mais tempo, correr, ficar nessa tensão toda não é legal, né? Porque nosso sistema nervoso também sente, não é só o corpo. A gente tem a ideia de que é só uma tensão muscular, mas não. Tem essa tensão mental. Então, a gente precisa relaxar. Então, esse lance da gente pensar, olha, se eu apertar não vai mudar nada, é uma coisa muito mental. Então, você acaba relaxando os braços. Você acaba não colocando tanta força. E com o passar do tempo, isso se torna um hábito, né? Então, a gente acaba mudando esse hábito desse tipo de tensão. O trapézio, não. Porque a gente acaba tendo essa tensão involuntária, né? É um músculo que vai segurar em todo o movimento que você faz. Então, assim, de tempo em tempo, pedir uma massagem. E uma coisa que eu falo para não fazer é pedir para a esposa, para o filho, para a filha, quem tiver de acompanhante, fazer essa massagem. Porque senão acontece o que o Fábio falou, daquele soninho, você relaxa e você não presta atenção. Quer dizer, durante a viagem, se você estiver dirigindo. Então, alguém do lado, não, eu vou lá relaxar. Não, enquanto eu estiver dirigindo, não. Porque senão a sua atenção ela fica dividida e você acaba relaxando e aí fica perigoso. Tem diferença de automassagem para quem viaja durante o dia ou à noite? Não. Pode fazer as mesmas automassagens? Pode fazer a mesma coisa, não vai alterar. O que acontece é que você entra no estado de relaxamento independente de ser de dia ou à noite, né? Então, é essa tensão que você tem que ver. Então, se você está como passageiro, você pode fazer a qualquer momento. Se você está dirigindo, então, nos momentos que você parar, você faz essa automassagem, vê se está tudo bem e volta para a direção. Agora, você chegou a falar do risco de fazer a massagem na perna e parar na região do joelho, né? Aconselhado a fazer até a virilha. Quais os outros riscos da gente fazer a automassagem? Tem ou não tem? Tem. A gente, para fazer massagem, né, as pessoas acham que é muito simples. Posso ir em qualquer lugar ou eu mesmo vou fazer. É legal ter uma avaliação médica, porque às vezes você tem algum problema que você não sabe.
E aí, conforme você vai fazendo a massagem, ele pode vir a aparecer, né? Então, tomar cuidado com lesão de pele. Às vezes você quer colocar um creme, alguma coisa, você tem uma lesãozinha, pode infeccionar. Prestar atenção se não está com febre, né? Se não tem nenhuma dor a mais, às vezes você tem uma dor, não está sabendo o que é, não sabe que diagnóstico que é, e lá faz uma automassagem. Se tiver fratura, logo após a fratura, não fazer essa automassagem, esperar um tempo. Então, tem alguns cuidados que a gente precisa ter. Então, se você está com a saúde em ordem, fez seu check-up, está tudo ok, não tem problema nenhum. Vamos fazer uma massagenzinha para o pessoal de casa fazer com a gente? No pescoço, por exemplo. Tem uma no pescoço. Isso é bom, né? Tem. Bora lá, ó. Então, a gente tem que pensar na coluna, tá no centro. Tá. E a gente vai trabalhar sempre paravertebral, ou seja, do lado do nosso pescoço, né? E postura e aí, reta, perninhas retinhas. perninha relaxada, você tem que estar sempre relaxado. E aí, ombro relaxado, cotovelo relaxado, a gente faz movimento circular. Quer que vira? Vamos ver se vira? Vira aqui pro Chicão que ele focaliza você. Isso. Lá, ó, se dá pra ver. Então, aqui a coluna no meio, tá? E a gente vai fazer o quê? Círculo. A mão bem relaxada, os dedos relaxados. O dedinho, inclusive, Fábio. Não pode ficar com o dedo... Eu tô preso aqui por causa do ponto. Ah, então tá bom, tá ponto que perdoado. tá aqui. Porque o que acontece? Não adianta, a hora que a gente coloca a mão, se um dos dedos mas a gente ficar sente. levantado, essa tensão vai pro resto da coluna. Entendi. Então é legal repousar a mão. Todos os dedos, Todos é os isso? dedos. Por mais que você não use, por exemplo, o polegar, ele tá relaxado no seu entendi. pescoço. Ok. E aí a gente desce, ó, vai descendo aqui pro trapézio, que é onde a gente gosta mais, né? A gente faz círculo também aqui no trapézio, com toda a mãozinha. Eu não consigo, eu tô preso aqui. Tá preso. Tá vendo? Ó, a roupa tem que estar bem relaxada. Tem que tá, pra você não fazer a pode massagem. dirigir de blazer. Não pode. E aí a gente amassa também, como se estivesse amassando um pãozinho, ó. Pra soltar essa musculatura, tá? E uma coisa que eu gosto muito, e aí no começo é um pouquinho dolorido, mas é bem legal, é pensar como se a gente pegasse um gatinho ou um cachorrinho, pelo cangotezinho dele. Então a gente vai pegar o nosso pescoço. Dá uma amassada? A gente vai pegar e puxar sem dó. Conseguiu puxar? Tem muita gola aqui para eu pegar. Muita gola? Muito E cabelo. eu tenho o ponto aqui que eu já arranquei já. E aí a gente puxa e mexe a cabeça, ó. Faz um não. Depois a gente faz um sim. Tô quase me enforcando sem dó. aqui com a roupa. Laço. Vai pular o gogó aqui, ó. E aí logo depois que você faz esse movimento, Nossa, a mas gente é acaba bom, né? sentindo um relaxamento. Dá um alívio. Relaxa bastante, é bem legal. É um pouquinho mais profundo, mas a gente vai ter relaxado um pouco antes, né? Fazendo o movimento circular, o amassar. E aí depois a gente faz essa pegadinha que é legal, porque melhora bem a circulação. Então, às vezes você está muito cansado, isso também desperta. A gente tá brincando aqui com a roupa, mas a roupa é muito sério. Por exemplo, você viajar muito tempo sentado de calça jeans, não é legal. Não é. E se você tá de salto, tira. Que nem tô de sapatilha, uma calça confortável, porque senão você não tem movimento. Você coloca, às vezes, alguma coisa muito justa e fica prendendo. E quando prende, faz um garrote. Então, complica a circulação. O pessoal de casa tá pedindo para demonstrar de novo da perna, né? A massagem da então, perna. Ó, se tiver espaço, a gente coloca ela dobradinha aqui. Bora lá, Fábio. Vamos adequar essas roupas. Ó, o Cezinha tá morrendo de rir ali. Deixa estar, viu, Cezinha? Só observa, Dani. Hoje... Não batam fotos aí, por favor. Deixa para outro dia, Dani. Então, a gente vai o quê? Fazer... Já bateu, né, Bruno? Um amassamento de baixo para cima, ó. A gente tá na parte interna. Desde aqui do Desde o ossinho, do malelo, até aqui o joelho, ó. Aí a gente faz a curvinha. E eu viro a mão, que senão você não vai conseguir, vai subindo até a virilha, ó. E aí a gente fez toda a parte interna, né? Isso aqui ativa a circulação, é isso? Ativa a circulação, a parte linfática, é muito bom. E a gente pode pegar aqui de baixo também, ó. E vem fazendo a mesma coisa e a gente pega tanto a parte interna quanto a parte externa. Vai trazendo. Chegou na coxa, a gente vem, ó, para a virilha, porque a gente vai trazendo tudo para essa região, que daí vai para a parte urinária, o que tiver que ir, vai. Você vai, conforme a gente vai fazendo exercícios, depois você tem vontade de ir ao banheiro, porque você está drenando esse líquido que estava parado. Que bacana. E a circulação que estava diminuída, melhora. E para as mãos e para as mãos. Então, o legal, logo de começo, a gente sempre dá uma chacoalhada nas mãos. Você que trabalha aí com muito tempo no computador, né, Dani? Ou na cozinha,
Ó, ninguém tá tirando sarro de ninguém aqui, tá? Não, não. Aí chacoalhou, é legal a gente fazer o quê? Movimentos circulares para lubrificar a articulação. Então você faz para um lado, faz para o outro. Alonga os dedos, ó. O máximo que você conseguir. Você tem tendinite, ó. É fantástico. Duvido fazer isso aqui na primeira, assim, não dá. Não dá de cara? É? Aí, o que a gente costuma também, ó, virar a mãozinha, se conseguir alongar, né? Todo mundo que consegue, mas eu acho fácil. Ah, não, pra dentro. Faz o movimento para fora, Até que para foi. dentro. Encosta os dedinhos, ó, para alongar. Ah, mas você pegar a também, articulação. doutora, Assim. Ela é vai quase a devagar. mulher elástica. É, pô, eu tô percebendo. Faz muito, né? Eu faço faquinha. isso todos os dias. Ah, sim. Joia. E aí, antebraço, a gente gira também. E aí, Dor aqui no cotovelo? então, pode ser no cotovelo ou no ombro, porque se você colocar a mão sob o ombro, você percebe que quando você faz o movimento do antebraço, o ombro tá girando. Faz aí, Letícia. Bora lá, Lê. Coordenação. Não tem coordenação, ela falou. Então, esse é um exercício bom para quem tem dor no ombro também, porque é um movimento indireto. Porque a hora que você mexe essa articulação, esses ossos também movem. Então, quando você está com muita dor aqui e não consegue fazer movimento, você está fazendo um movimento indireto, levando circulação, movimento de articulação, lubrificação. Entendi. Bom, essas foram algumas dicas, né? Agora já sabe aí o que fazer para relaxar um pouquinho. Nesse final de ano aí vai pegar muito trânsito, vai ficar muito tempo sentado. Essas foram algumas dicas aqui da doutora Fabiola Santos. Quem quiser mais dicas, quem quiser entrar em contato com ela, pode acessar o site clinicasim.com.br, igual tá aqui no vídeo, tá? Ou o site Coluna Jovem, esse é ótimo, já adorei o nome do site, colunajovem.com.br e no Instagram, Fabifísio e no Facebook Clínica Sim, com 3 M's no final, tá? Igual tá aqui, não tá errado não, é sim mesmo, tá? E o telefone de contato, DDD 11 3873 4282, certo? Certíssimo. Muito obrigada, Muito doutora obrigada. Fabiola, pelas dicas. Sempre muito bom, viu? Obrigado por ter vindo. Eu que agradeço.